Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso do CDA. Eu sou Thaís Guerra, sou nutricionista, técnica de referência do programa lá na CETADES e estarei aqui conduzindo vocês nesse processo de aprendizado. Então, venham conosco, aproveitem o curso. Vocês já devem ter olhado, a emenda do curso, todos os assuntos que nós vamos tratar, todos os módulos aqui a gente vai ter um texto de referência, tem uma videoaula, para vocês acompanharem, tá? Espero que vocês se sintam confortáveis e gostem do curso, ok? Então, no módulo 1, nós vamos tratar um pouco sobre o que é o programa CDA, tá? Nós vamos falar dos assuntos. Os assuntos abordados nesse módulo serão o que é o CDA, a legislação do programa, como ele funciona, as instâncias de controle social, o sistema, e as suas vantagens, a forma de monitoramento e como você faz a prestação de contas. Nesse primeiro módulo, a gente vai falar de forma mais superficial. Nos outros módulos, a gente vai aprofundar mais um pouco em cada assunto desse, ok? Então, não se preocupe se você ficar com alguma dúvida agora nesse primeiro módulo, nos outros a gente pode estar respondendo a sua questão, ok? Então, vamos lá. Então, o que é, gente, de fato, o Programa Compra Direta de Alimentos? Ele é um programa que consiste na aquisição, dos gêneros alimentícios de forma direta da agricultura familiar e doado simultaneamente para as unidades receptoras, que são atendidas, pelo programa. Mais para frente também a gente vai falar quem são esses agricultores, quem são essas unidades receptoras e quem são as pessoas que podem estar recebendo os alimentos do Programa Compra Direta de Alimentos, ok? Então, o programa, ele é uma estratégia, uma alternativa para a promoção do direito humano à alimentação adequada e garantia da soberania alimentar. Dentro dos municípios, a gente percebe que ele é uma estratégia importante para combater a insegurança alimentar e nutricional, apesar do estado ser o estado que é o segundo no país com o menor índice de insegurança alimentar, e a gente ainda tem muitas pessoas ainda para a gente precisa acessar, O programa ele existe desde 2007, como um projeto de governo. Em 2021 foi publicada uma lei que transformou ele num programa de Estado, Então, agora a gente tem um CDA para chamar de nosso, e ele não vai parar de ser operacionalizado, como já aconteceu no passado, enquanto ele era projeto. Teve um período que ele ficou sem comercializar, Então, os municípios ficaram sem ter a condição de comprar os alimentos dos agricultores, a não ser que fosse via o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, ou através de programas próprios dos municípios, que alguns municípios constituíram um CDA municipal, por exemplo, Então, a publicação da lei trouxe mais segurança e mais legitimidade para o programa, e com isso a gente conseguiu, através de uma iniciativa do governo do estado também, que é o Prêmio Inoves, o CDA foi vencedor do Prêmio Inoves e ganhou um recurso que a gente investiu na construção de um sistema informatizado. A legislação do programa, se você for ver lá no texto base do curso, a gente cita várias legislações nacionais, Eu me atirei aqui na apresentação somente nas legislações estaduais e o que vocês vão lidar aí mais no dia a dia de vocês da operacionalização do programa, Então, para além da lei de criação dele, a gente tem a lei 11.879, que coloca o Banestes como agente operador, dos pagamentos no programa, o decreto 5714R, que regulamenta o programa, Então, é muito importante que você que está aí no município executando o programa, imprima essa lei, leia e vá marcando tudo que você tiver de dúvida e depois entre em contato com os técnicos de referência do programa lá na CETADES, A portaria 57, que é lá da CETADES, que é uma portaria que implanta a norma de procedimento, do programa, que se você for ver no site da CETADES, é uma portaria que tem fluxos,
de como que funciona cada etapa desse programa. Mais legislações que a gente está trabalhando agora que são mais frescas, né, que saíram agora nesse ano de 2024, 2025. Em 2024, né, no finalzinho do ano passado, né, foi publicada o convênio do ICMS, onde tem a isenção de toda a comercialização dos produtos no programa CDA. Então, assim, se você for pegar a lei do ICMS nacional, antes a gente tinha só como programa de segurança alimentar lá o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E hoje, se você for olhar lá, o CDA também está lá, como Programa de Segurança Alimentar. Então, todos os produtos que são comercializados no âmbito do programa têm isenção de impostos, tá? Então, é muito importante que na hora que for o agricultor for emitir a nota fiscal, né, em nome da CETADES, que a gente vai estar explicando isso um pouquinho mais à frente, mas que ele informe que aqueles produtos são destinados ao Programa Compra Direta de Alimentos, por conta da isenção, ok? A resolução número 2, essa resolução ela foi publicada pela comissão gestora, né, do programa, que é uma comissão instituída dentro da CETADES, e essa resolução ela trata do impedimento da participação de agentes políticos e servidores públicos como beneficiários fornecedores. Então, quando você for selecionar esse beneficiário fornecedor dentro do município, vocês têm que ter atenção a essa resolução, tá? Porque dependendo do cargo que essa pessoa ocupa dentro do município, tá, ela não pode participar do programa. E quais são as instâncias de controle social, né? A CETADES operacionaliza esse programa no estado quase todo. E não tem como a CETADES estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quem faz esse trabalho de monitoramento, né, de avaliação mais próximo nos municípios são as instâncias de controle social. Então, no caso do governo do estado, quem vai fazer esse controle social vai ser o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, tá? No caso do município, vai ser o Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Caso o município ainda não tenha o conselho, né, ele ainda não esteja adeso ao CISAM, o que ele pode fazer enquanto ele não coloca o conselho para funcionar e enquanto ele não faz adesão ao CISAM? Ele vai institucionalizar uma comissão intersetorial do Programa Compra Direta de Alimentos. Então, ele vai publicar uma portaria, um decreto, né, e fica a cargo do município de como ele vai fazer isso. Ele vai publicar a comissão. Essa comissão tem que ser intersetorial. Então, a comissão intersetorial do Programa Compra Direta de Alimentos é uma via para um município executar o programa enquanto ele não implementa o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, tá? Então, esse conselho, ele tem que estar composto de forma intersetorial, né? Todos aqueles municípios que executam o programa de forma intersetorial, eles têm muito sucesso nessa execução. Então, colocar profissionais de educação, saúde, da própria assistência, do Incapé, né? Convidar esses atores municipais para ajudar no monitoramento, na avaliação, né, do programa. E essa comissão, ela tem como principal missão fazer com que o Conselho Municipal de Segurança Alimentar seja instituído, né? Dentro do decreto de regulamentação do programa, está lá qual é a função dessa comissão e quais são os profissionais que podem, ou áreas, né, que podem estar envolvidas nesse processo. O município, se tiver interesse também, ele pode estar aderindo ao CISAM, tá? O CISAM, vocês têm que entrar em contato nas CETADES com a área específica responsável pelo CISAM e fazer a adesão. O que é o sistema e quais são as suas vantagens, né? Então, o sistema é uma forma mais rápida, né, que a gente conseguiu disponibilizar aos municípios para operacionalizar, né, o programa CDA. Ele tem como principal vantagem o registro das operações dentro daquele sistema, porque o que acontecia muito antigamente era que tudo era manual,
né? Então, assim, às vezes trocava o técnico no município, eu mudava a gestão, e às vezes os documentos se perdiam. As pessoas que entravam para executar o CDA nos relatavam que eu não achei nenhum documento aqui, né? Como é que eu vou fazer? Que ponto que parou? Né? Então, para isso, a gente tem o sistema, e lá na CETADES também a gente tem um processo para cada município, que fica no eDocs. Então, quando a gente precisa de algum e-mail, algum documento que foi trocado com o município, a gente consegue disponibilizar. Mas o sistema faz com que o técnico do município acesse as informações em tempo real e nós também lá na CETADES. Então, às vezes eu consigo orientar um município a fazer alguma atividade dentro do sistema em tempo real. A gente faz uma reunião online, disponibiliza a tela, eu vou fazendo e o município consegue acompanhar, né? Então, isso facilitou a operacionalização. A publicação da lei também, ela permitiu que a gente dividisse o CDA em etapas, né? O CDA agora, o município ele faz a adesão por termo de adesão, então essa etapa ela funciona a cada 5 anos, e a gente tem as etapas anuais, que o município vai dando sequência anualmente durante esse período de 5 anos, tá? Que ele está adeso. Agora, no próximo slide, nós vamos falar um pouquinho dessas etapas, tá? A quinquenal, que ela é de 5 em 5 anos, o município vai fazer adesão ao programa, né? Ele vai mandar um ofício, né, com os documentos necessários para fazer essa adesão. Depois de adeso, ele segue para as etapas anuais. Então, qual é a sequência, né, dessas etapas? A primeira é a habilitação da unidade executora, que nada mais é o envio, né, da proposta de participação, que é um documento específico do programa, a aprovação do plano de aplicação e a liberação do plano de trabalho para preenchimento no sistema. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, eu estou falando muito teoricamente, mas no último módulo eu vou estar apresentando para vocês tudo isso, tá? A gente vai preencher esse documento, né? A proposta de participação, a gente vai fazer no sistema a aprovação do plano de aplicação, eu vou explicar tudo isso para vocês bem esmiuçadinho, tá? Fechando essa primeira parte, essa primeira etapa, a gente passa para a realização da chamada pública. Quem faz a chamada pública? O município, né? Seleciona todos esses agricultores dentro dos critérios que o programa propõe, que a gente também vai estar falando desses critérios. Depois que fez a chamada pública, a CETADES vai analisar, né, todos os documentos dessa chamada pública e vamos autorizar o início da comercialização. O início da comercialização ele se dá depois do cadastro do agricultor selecionado na chamada dentro do sistema e com a abertura da conta dele no Banestes. Então, o agricultor ele não pode começar a comercializar se não vai ter garantia de como que nós vamos pagar esse agricultor. Então, minimamente, a conta dele no Banestes ela tem que estar aberta e, posteriormente, ele vai estar com o seu cartão para receber o recurso em mãos, né? Depois de autorizar a comercialização, a gente parte para a comercialização propriamente dita. Então, o município vai comprar os produtos, vai pagar os produtos e vai doar esses produtos, tá? E finalizando o programa, a gente tem a prestação de contas. Também nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Vamos para o próximo slide. A gente vai falar um pouco agora sobre monitoramento, tá? O monitoramento ele vai ser feito pela CETADES, né? A gente falou um pouco do monitoramento que pode ser realizado lá pelo controle social, né? Que são os conselhos municipais que vão estar acompanhando todas as fases do programa com vocês. Então, que todos os documentos que vocês mandam para nós, eles têm que emitir uma resolução, que eles estão cientes, que eles tiveram conhecimento daquela etapa, e estão cientes daquela etapa. Então, o conselho, o controle social lá na ponta são os nossos olhos, né? Ele está fazendo esse controle para nós lá junto de vocês. Mas a CETADES também faz esse acompanhamento, né? E a gente faz como? A gente utiliza as informações inseridas no sistema, né? Porque lá no sistema eu consigo tirar alguns relatórios de como que está a comercialização de vocês, os contatos telefônicos realizados, as reuniões presenciais e reuniões online, né, que a gente faz. Então, às vezes tem gente que prefere ir lá na CETADES conversar com a gente presencialmente,
Tem gente que prefere, a gente faz uma reunião online e consegue resolver, às vezes tirar alguma dúvida que vocês tenham, né? Os e-mails que a gente troca, né? Tudo isso faz parte do monitoramento. Também a gente tem a visita técnica, né? Que o técnico da CETADES vai até o município e faz uma reunião com a equipe técnica para entender como é que está funcionando o programa lá. Faz uma entrevista com os agricultores, né? Às vezes a gente consegue entrevistar 2 agricultores, se der a gente entrevista até mais agricultores, e visita a unidade receptora que está recebendo os alimentos do programa, tá bom? Essa visita técnica, ela não tem uma data específica para acontecer, mas dentro desses 5 anos, em algum momento você vai receber o técnico da CETADES para a realização dessa visita técnica, tá? Então, a gente registra tudo o que acontece no município, a gente tem cadastro para fazer com os agricultores, né? A gente faz uma entrevista com eles e com a unidade receptora, tira bastante foto, isso compõe o processo de vocês lá no eDocs, e depois, na hora de fazer a prestação de contas, isso também vai contar, tá bom? E a gente também tem a emissão dos relatórios de gestão, né? Vocês emitem relatórios semestrais para nós, e vocês emitem um relatório global de execução. Nos enviam foto da comercialização de vocês, então por ali também a gente já consegue fazer um monitoramento. A parte de prestação de contas, gente, como é que ela vai funcionar? A gente analisa, né, todos os documentos que foram gerados durante a comercialização e durante a execução do programa. Então, é uma etapa que a gente sempre orienta a vocês quando forem executar qualquer programa. Pega primeiro lá a prestação de contas, então começa do final. Não deixa para você executar tudo primeiro, para depois você pegar lá no final o que você precisa para prestar contas, né? Pega todos os documentos, o que eu vou precisar para prestar conta? Foto disso, foto daquilo, esse documento, aquele. Durante a comercialização, você já vai reunindo todo esse documento. Então, não deixa essa etapa para o final, ok? Então, durante todo o processo, colete todas as informações, né? Dados, tire foto, arquive documento, deixe o seu processo instruído, né? Se você for pegar lá no texto, a gente tem lá uma sequência do que a gente sugere que você tenha arquivado lá com você, porque o CDA é um programa de Estado. Ele é um programa que todos os olhos estão voltados para ele agora. Então, lá na CETADES nós já recebemos a auditoria da Seconte. Nós fomos auditados. Da mesma forma que nós fomos auditados, uma hora o município também, algum município pode ser auditado. Então pode chegar aí alguém do Tribunal de Contas, alguém até mesmo da Seconte, né? Tudo bem que é uma Secretaria de Controle Interno, mas que ela quer ver como é que está o programa aí acontecendo no município, que eles vão chegar e vão te pedir, aqui na legislação fala que vocês têm que ter um processo autuado. Cadê o processo de vocês? Tá, vocês têm aqui o termo de adesão assinado nesse processo? Vocês têm aqui o plano de trabalho, a resolução que aprova esse plano de trabalho? Vocês têm aqui as notas fiscais que vocês tiraram dos agricultores? Foto do recebimento dos alimentos? Quais são os alimentos que vocês receberam? Né? Aonde vocês receberam esses produtos? Vocês têm foto disso? Documento da doação desses alimentos, né? Foi para a instituição que produz refeição. Ok, eu fui lá, fiz uma visita na instituição, tirei uma foto lá dessa refeição sendo produzida. A gente sabe que o alimento do CDA, ele não dá conta da refeição como um todo daquela instituição, mas ele complementa as refeições, né? Então, assim, você tem isso registrado? Tem os documentos de doação assinados por vocês e pela instituição que está recebendo? As famílias que recebem as cestas verdes, vocês têm os dados dessas famílias guardadinhos nesse processo? Quem são essas pessoas que receberam? Né? Então, assim, quando você vai ser auditado ou vai receber uma visita nossa, nós vamos querer ver esses documentos. Então, se vocês não têm esses documentos, providenciem. E aqueles que estão iniciando, né, a comercialização, a execução do programa, já providencie esses documentos, porque se você vai operacionalizando e já guardando esses documentos de forma organizada, na hora que chegar alguém você já está tranquilo. Não, está aqui, meu processo está aqui, está tudo aqui guardadinho, está tudo anexado aqui, tá? Então isso é muito importante que vocês façam. O processo de prestação de contas,
Agora ele é analisado, né, por nós lá da CETADES, né, antes tinha um setor de prestação de contas que quando o recurso ia para o município tinha que fazer, mandar registro do banco, né, tinha uma série de documentos que hoje em dia a gente não precisa, porque a gente já tira isso de dentro do sistema. Então a gente já sabe qual agricultor que recebeu o pagamento, o quanto que ele recebeu de pagamento, né, quando esse pagamento foi executado, qual foi a doação que foi dada para uma instituição específica, que a gente consegue tirar isso de dentro do sistema. Então, ficou muito mais fácil fazer a prestação de contas, né? A gente consegue fechar esse processo e já libera para o município um novo plano de trabalho. Então, quando a gente pega lá, recapitula comigo aqui, a questão das etapas, né, anuais, quando você está lá na comercialização, o município chegou em 70% de comercialização, ele já pode solicitar um novo plano de trabalho para a gente. E para a gente fazer a publicação desse plano de trabalho, como é que funciona? A gente recebe um ofício do município com a proposta de participação, né, e o parecer, né, da instituição de controle social do município, e a gente tem que apresentar ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar e ao FUNCOP, que é o FUNCOP que dá o recurso para a operacionalização do programa. Quando a gente aprova nessas duas instâncias, aí que a gente publica para vocês o plano de aplicação, para vocês fazerem um aceite dentro do sistema, né? No plano de aplicação, ele vai ter a meta daquele município de agricultores, né, para atender, e o valor que vai ficar reservado para aquele município fazer a execução, ok? Então, pessoal, assim, a gente finaliza aqui o módulo 1. Espero que a videoaula tenha ajudado vocês a entender um pouco mais, né, o que é o programa, né, CDA. Leiam todo o material do curso e a gente se encontra aí no próximo módulo, tá? No módulo 2.